Bom, novamente, bom dia a todos os senadores e todas as senadoras. Bom dia a todos os presentes, em especial aos nossos companheiros da rede da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. A ideia dessa audiência foi fazer um momento de comemoração, de celebração da Semana de Ação Mundial e refletir sobre o cumprimento do Plano Nacional de Educação, a maneira como o Plano Nacional de Educação tem sido discutida pelo país. O lema da Semana de Ação Mundial esse ano, e só para contextualizar para vocês, é estranho falar de Plano Nacional de Educação e ao mesmo tempo apontar a Semana de Ação Mundial. Essa atividade da Semana de Ação Mundial é uma atividade que acontece em todo o mundo. E é uma atividade que nasce no cumprimento dos acordos e programas internacionais da área de educação. Recentemente eu estive, inclusive, com o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, na Coreia do Sul, discutindo no Fórum Mundial de Educação, onde todos os países quase tiveram representados, e determinando uma nova agenda para a educação mundial. E essa agenda tem uma interlocução muito forte com o Plano Nacional de Educação. Então, a Semana de Ação Mundial no Brasil, ela debate fortemente e com prioridade o Plano Nacional de Educação, e o lema dela, como está posto ali na tela, é "Vamos tirar as metas do papel". O que significa isso? As metas internacionais da educação, o Brasil foi signatário do Programa Educação para Todos da Unesco, elas eram 6 metas e só 2 foram cumpridas, que tinham que se encerrar agora em 2015. O Plano Nacional de Educação passado, 2001, 2010, ele só teve 1/3 das suas metas cumpridas. E o Plano Nacional de Educação, nesse primeiro ano de vigência, ele também teve um problema de cumprimento de prazos, depois eu vou falar sobre isso, em que pese o avanço que aconteceu, especialmente na mobilização em prol da criação dos planos estaduais e municipais, mas o fato é que a gente ainda está aquém da necessidade. Quer dizer, o Brasil precisa ter consciência, isso significa uma mobilização do governo federal, de governos estaduais, municipais, mas principalmente de toda a sociedade, no sentido de acompanhar, e o parlamento tem um papel fundamental de subsidiar a sociedade na fiscalização, que é uma atribuição fundamental do parlamento no equilíbrio de poderes, de fazer com que o Plano Nacional de Educação dessa vez seja cumprido, porque caso ele não seja cumprido, senadores e senadoras, a gente mais uma vez vai viver uma realidade de que o Brasil faz um esforço de debater educação, mas a gente vai continuar tendo crianças fora da escola, vai continuar tendo uma educação de baixa qualidade, vai continuar tendo uma demanda enorme pelas universidades, uma demanda não cumprida. E aí eu quero cumprimentar aqui o meu companheiro Sérgio Custódio do MSU, que lutou pela lei das cotas aqui no Senado Federal em especial, e a gente conseguiu vencer essa batalha. E vai continuar tendo 14 milhões de analfabetos, vai continuar tendo milhões de pessoas com deficiência que não acessam a educação, milhões de pessoas não brancas que não acessam a educação, milhões de pessoas indígenas e por aí vai. Então significa que o Brasil não pode mais aceitar o fato de que tem pessoas fora da escola e aquelas que estão nas escolas e nas universidades não estão aprendendo o necessário. Então esse é o tema que a gente quis trazer para a Semana de Ação Mundial. Fazendo aqui um balanço geral da semana e agradecendo a senadora Fátima Bezerra, que na época em que era deputada já era uma grande militante da causa da educação e que vai poder trazer para o Senado mais um fôlego de debate na área de educação. Estão passando aí a próxima tela. Vou apresentar para vocês só um pouco do que a Semana de Ação Mundial... eu que faço isso. Um pouco do que a Semana de Ação Mundial fez. Aqui são vídeos que nós gravamos em Cheon. Nós tivemos a oportunidade, inclusive, ali está a Fátima, né, dirigente da CNTE, o Vitor, a Rebeca, que é representante da Unesco Brasil no Fórum Mundial de Educação. E eu queria fazer uma saudação especial à presença ali, entre os vídeos, do Prêmio Nobel da Paz, Kailash Satyarthi, que esteve aqui no Senado Federal anos atrás, e que trouxe uma mensagem bem clara para o Brasil de que o Brasil precisa cumprir as metas na área de educação e que também os acordos internacionais na área de educação não podem deixar de ser cumpridos. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação, e aí com a participação de diversos apoiadores, ela lançou esses 2 livretos no Fórum Mundial de Educação, em inglês, inclusive, para mostrar a nossa legislação, mas também em português. Nos kits vocês devem ter recebido esses livretos. Um é sobre a lei dos royalties do petróleo para a educação, reforçando a nossa prioridade nessa questão, e a outra do Plano Nacional de Educação. Mas mais importante do que isso, senadora Fátima, e aí a gente reforça o pedido que nós fizemos para o Senado Federal de nos apoiar nesse sentido, nós decidimos que o Plano Nacional de Educação precisa ser acessível. E nós, com a parceria da
da Mais Diferenças e da Escola de Gente, nós lançamos o Plano Nacional de Educação em vídeo e em linguagem acessível para todas as pessoas com deficiências e que têm dificuldade de ter acesso à lei do plano. E agora o nosso desafio, e esse é um pedido para o Senado Federal, por conta do poder que tem e da capacidade técnica que tem a gráfica do Senado, nós queremos lançar o Plano Nacional de Educação em braille, para dar o acesso de todas as pessoas com deficiência visual, de terem a possibilidade de poder cumprir o seu papel de exigir o cumprimento do Plano Nacional de Educação. Então, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação considerou que todos os brasileiros têm que conhecer a lei do Plano Nacional de Educação e a lei do petróleo para a educação. Bom, a Semana de Ação Mundial ela envolveu diversos militantes na área de educação. Ali está o Heleno, a Gilvânia Nascimento, o Tony Reis, né, da BGLT, a Cleusa Repúlio, que foi uma excelente presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, hoje é uma militante da campanha, porque todo mundo que entra na campanha a gente brinca, né? Uma vez campanha, sempre campanha. A Cleusa já está atuando conosco na campanha, mas o que é importante é que nós conseguimos reunir vários atores nessa luta pelo cumprimento do PNE. No Fórum da Undime, 2.000 gestores assinaram o compromisso de tirar as metas do papel, estão se comprometendo como gestores municipais, mas também fazendo exigência que governos estaduais e municipais atuem de maneira bastante presente no cumprimento do Plano Nacional de Educação. E aqui está o compromisso expresso, né, na famosa foto de encerramento do Fórum da Undime, todos os gestores municipais segurando esse livreto, né, que é o livreto do Plano Nacional de Educação, se comprometendo com a execução do plano. Bom, a Semana de Ação Mundial teve 160 inserções na imprensa, na grande imprensa, sem contar a imprensa que faz parte da campanha, né? E aí, nesse sentido de que nós fizemos, né, o Estado de São Paulo, a Agência Brasil, repercutiram a nossa cobrança de tirar o Plano Nacional de Educação do papel. E aqui, aproveitando a presença do Binho, dizer que o nosso manifesto é um manifesto que faz uma análise sobre aquilo que não foi cumprido ou da maneira como não foi cumprido, mas aponta claramente a nossa disposição em participar das soluções. A gente quer arregaçar as mangas, assim como nós tivemos um papel fundamental de construção do Plano Nacional de Educação, a gente também quer ter um papel fundamental na implementação do Plano Nacional de Educação. Então, o que a gente pede é que o Ministério da Educação se abra à participação da sociedade. O Heleno Araújo, coordenador do FNE, Fórum Nacional de Educação, que eu e a senadora Fátima fazemos parte, ele teve uma fala muito feliz na cerimônia do Ministério da Educação sobre o cumprimento do plano, quando ele diz que o Ministério da Educação ele tem um papel de conduzir o cumprimento do plano. Mas esse cumprimento do plano só vai ser possível, e aquela era a Semana de São João, né, Heleno? Se o Ministério da Educação compreender que tem que chamar todos os atores para essa festa, que tem que chamar todos para participarem do cumprimento do Plano Nacional de Educação. E não pode ser uma participação fracionada, não dá para chamar a campanha, depois chamar a CNTE, depois chamar o Fórum Nacional de Educação. Tem que ser uma discussão coletiva na sociedade, porque se não é coletiva, o que combina com um, depois com o outro não é suficiente. Então é preciso constituir espaço de negociação conjunto, coletivo, como foi feito na tramitação do Plano Nacional de Educação na Câmara e no Senado. As duas casas legislativas fizeram grandes processos de discussão coletiva e o resultado disso foi um resultado muito positivo. A lei do plano é uma lei bastante sólida e arrojada. Bom, aqui está um pouco das inserções na mídia, né? O Globo, especialmente, senadora Fátima, ele chamou a atenção e manchetou pela primeira vez na história da sociedade civil brasileira. Ele fez uma manchete que foi chamada na primeira página do jornal, citando uma entidade da sociedade civil cobrando o cumprimento e o rigor no cumprimento do plano. Bom, aqui estão as nossas atividades de mobilização. O Marlinho de Santo Ângelo, né, que mobilizou toda a cidade para o cumprimento do plano, discutiu, junto com a sua mãe e com os militantes da campanha ali de Santo Ângelo, a questão do Plano Nacional de Educação. Nós tivemos 157.750 pessoas mobilizadas e 631 kits de mobilização foram distribuídos por todo o Brasil. Aqui é uma atividade em Belo Horizonte, numa escola estadual. Aqui é uma cena muito bonita, que é o Mova Brasil, no litoral sul, em que a atividade
da educação de jovens e adultos, né? Lembrando muito Paulo Freire, atividade de mobilização, o tema gerador de alfabetização foi o Plano Nacional de Educação, e aí a atividade ali que a senhora está fazendo, ela está encontrando as palavras educação pública e laica, né? Que é um tema forte para a campanha. Aqui é uma escola no norte do país, e aí Binho, sua região está representada aí na Semana de Ação Mundial. E para finalizar o nosso posicionamento público, que foi entregue hoje, com uma questão fundamental, né, como eu coloquei, dos companheiros da FUP, ao longo do processo de discussão do Plano Nacional de Educação, também entrou em debate aqui no Senado Federal o projeto de lei do senador José Serra, 131 de 2015. E esse projeto de lei, como bem explicou o senador Lindbergh Farias, ele reduz a quantidade de recursos que vai para o Fundo Social do Pré-Sal. Mas o problema não é só esse. O problema é que a Petrobras, e eu acho que esse é um problema que o Brasil precisa ter consciência bastante clara. A Petrobras, ela cumpre protocolos ambientais, senadora Fátima, senador Berger, e esses protocolos ambientais que a Petrobras cumpre são muito mais arrojados do que os protocolos ambientais, por exemplo, que as outras empresas ao redor do mundo cumprem. Só para lembrar um caso, o caso dos Estados Unidos, a exploração pela BP de uma área muito menos complexa do que o pré-sal, gerou o maior crime ambiental da história dos Estados Unidos e praticamente inviabilizou a vida no mar do Golfo do México, com prejuízo ambiental incalculável e uma dívida agora que a BP vai ter que saldar para o governo dos Estados Unidos de dezenas de bilhões de dólares. Então, a questão de garantir que a Petrobras seja a operadora fundamental do pré-sal não passa só por uma questão de direito, educação e saúde, e isso já seria suficiente, preservar o Fundo Social do Pré-Sal. Passa também por uma questão ambiental. E aí o novo posicionamento público que é pautado nesse, que a gente entregou hoje para o Jorge Viana, para o ministro Renato Janine Ribeiro, ele traz também a questão do petróleo como uma questão central. Bom, aqui estão os dispositivos do plano que não foram cumpridos na nossa avaliação. Eu quero chamar a atenção de duas metas, porque foram criadas normas, e aí eu vou fazer essa análise, porque é uma análise muito sincera. O Plano Nacional de Educação ele precisa ser pautado por normas sólidas, em que pese todo o esforço do Ministério da Educação em criar portarias na semana de comemoração de um ano do Plano Nacional de Educação, e é um esforço que tem que ser reconhecido, portaria ministerial, ela cai com um sopro. E a gente vive um momento político de ventania, muito próximo de um momento político em que a gente tem que ter clareza de que a gente está na beira de um processo de discussão política mais acirrada, que faz parte do jogo democrático, né? E as regras democráticas precisam ser preservadas. Nesse sentido, em que pese as portarias, eu quero chamar a atenção que o debate do Plano Nacional de Educação tem que ser um debate ancorado numa lei complementar, que é a Lei do Sistema Nacional de Educação, em que o conteúdo dessas portarias tem que ser absorvido, mas a questão da normatização que foi posta aqui pelo ministro, para mim não é a mais preocupante. A mais preocupante é o descumprimento, num ano, da meta 15 do Plano Nacional de Educação, que fala da formação dos profissionais em educação, e eu quero chamar a atenção da presença do presidente da CNTE, membro do Comitê Diretivo da campanha, Roberto Franklin Leão, de que a CNTE faz uma luta muito correta de que todos são educadores, todos os profissionais da educação são educadores, e a gente não pode centralizar a questão da formação dos profissionais em educação só nos professores. E a meta é muito clara, a meta 15, ela fala de todos os profissionais da educação. Tem uma diretriz do Conselho Nacional de Educação que reza sobre profissionais do magistério, extremamente importante, bem discutida, envolveu diversos atores da sociedade, mas é preciso avançar para a questão dos profissionais da educação. Então, a meta 15, na nossa opinião, ela precisa ter uma centralidade no debate, Binho. E a outra questão é a meta 9 do Plano Nacional de Educação, Annalise, como representante da educação de jovens e adultos, que o Brasil patina há décadas na sua incapacidade de conseguir garantir que todo cidadão brasileiro seja alfabetizado. Países da região, em prazos muito mais curtos do que os que o Brasil se deu, conseguiram cumprir com essa tarefa. Cuba, Argentina, Uruguai, Venezuela, a Bolívia está para cumprir essa tarefa, é um país com um orçamento muito mais baixo do que o Brasil e com condições sociais muito mais precárias do que as nossas. E o Brasil há anos fica num patamar de que 91,5% da sua população adulta, acima de 15 anos, é alfabetizada. Sendo que a Constituição de 88 dava como prazo 1998, o Plano Nacional de Educação passado deu como prazo 2010,
E agora esse Plano Nacional de Educação joga para 2024. Mas no dia 24 de junho de 2014, era para que o Brasil era o tempo que o Brasil deveria alcançar um patamar de 93,5% da sua população adulta alfabetizada. E nós não conseguimos cumprir com essa tarefa. Então eu queria chamar a atenção dos senadores e do Ministério da Educação e também dos governos municipais e estaduais que estão aqui presentes, de que essa é uma tarefa que o Brasil não pode se esquivar mais. É absurdo o fato de que o Brasil não tem a capacidade de colocar o tema da alfabetização, que é o tema mais básico do debate educacional, como sendo um tema-chave. E mais do que isso, mais do que discutir a questão da alfabetização, a gente tem que discutir a questão da educação ao longo da vida. Não basta simplesmente alfabetizar os adultos, jovens e idosos. A gente tem que garantir que eles possam completar a educação básica. E só nesse sentido, são 65 milhões de brasileiros adultos que não tiveram direito de acesso à educação básica. Então, eu queria finalizar a minha fala dizendo que, dando uma mensada, 65 milhões que não completaram a educação básica acima de 15 anos. Segundo os dados do IBGE. Eu quero finalizar a minha fala dizendo que a gente está num momento crítico. Eu concordo com o senador Lindbergh Farias. Não dá para ter Plano Nacional de Educação, com a educação perdendo tantos recursos no ajuste fiscal. Eu acho que a gente tem que debater, sim, o ajuste fiscal. Esse ajuste fiscal ele não é passageiro, porque o impacto dele na arrecadação do ICMS, por exemplo, vai ser sentido só em 2017 e 2018. Então a gente tem que ter colocar a educação no centro da agenda pública brasileira, em que pese o fato de a gente não ter conseguido cumprir as metas, estratégias, os dispositivos do plano, da maneira como nós gostaríamos. O que a Campanha Nacional pelo Direito à Educação quer deixar muito claro aqui é que a gente acredita no Plano Nacional de Educação, a gente vai lutar para o cumprimento do Plano Nacional de Educação de maneira integral, e a gente vai exigir que os governos tirem as metas do papel. Esse é o papel que a sociedade civil tem que cumprir. A sociedade civil tem que tirar os governos da zona de conforto. E, ao mesmo tempo em que tira os governos da zona de conforto, ela tem que apresentar alternativas, tem que apresentar estratégias. Então, deixar aqui registrado para todos os senadores que nós estamos dispostos a discutir com o Ministério da Educação, toda a nossa rede, nós estamos dispostos, Binho, a fazer qualquer tipo de debate, a considerar a realidade atual, a considerar a possibilidade arrecadatória que existe, mas a gente não vai abrir mão de fazer a crítica ao ajuste fiscal e não vai abrir mão de também cumprir o Plano Nacional de Educação. Então, queria deixar essa como sendo a mensagem final e dizer que a gente não vai descansar enquanto o Plano Nacional de Educação não sair do papel. Muito obrigado.